Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula treinamento EAD DSO. Hoje falaremos do Face ID, especificamente os barramentos de controle do Face ID, o barramento I2C2 ISP, Integrated to Circuit in Service Programming. Então vamos aí conhecer um pouco mais sobre Face ID e como aplicar o seu DSO nos reparos aí do Face ID. Nós temos aqui um flex do nosso Face ID, onde eu tenho aqui o Dot Projector, a câmera frontal e a câmera infravermelho. Nós hoje vamos ler os barramentos de comunicação entre câmera frontal e câmera infravermelho. Então estamos aqui com o nosso diagrama básico em blocos, onde nós temos aí o conector J4530, que é o conector da nossa câmera infravermelha, que é exatamente esse que eu estou conectando aqui, e o conector J4200, que é o conector da câmera frontal, onde nós leremos os barramentos que estão em paralelo com esses dois componentes, o barramento I2C2 ISP. Como nós podemos observar no diagrama em blocos aqui, o barramento I2C 2_ISP é o barramento de controle no qual a CPU vai gerenciar e controlar tanto a câmera frontal quanto a câmera infravermelho, chamada Juliette, e a câmera frontal chamada Savage. Então o barramento I2C é um barramento a dois fios, onde eu tenho o barramento serial clock e pad Y34 da CPU e o serial data pad Y38 da nossa CPU A11. E eu tenho aqui os resistores pull-up, o R1222 e o R1221, que mantém nível alto quando não existe comunicação de dados aqui nos pinos do nosso barramento I2C. O SCL é o clock, então aqui eu tenho o pulso de clock para dar sincronismo, e o SDA é o serial data. Então aqui eu tenho pulsos e dados, Esses pulsos e dados, eu também tenho capacitores de desacoplamento e resistores de baixo valor ligados em série. E aqui eu tenho na minha conector da minha câmera frontal, pino 4, o terminal serial clock e o pino 6, serial data. No conector infravermelho, pino 16, serial clock e 14, serial data. Então o que faremos? Nós estamos aqui agora com a nossa board view, com a nossa ZXW, estamos aqui no pino 16, que é o serial clock, e aqui o pino 14, que é o serial data. Bem, então eu teria que soldar, se eu tiver, por exemplo, uma falha de funcionamento do meu Face ID, mesmo depois de ter reparado o Face ID, o Dot Projector, por exemplo, você conferiu as tensões de alimentações, você precisa avançar no reparo. Por exemplo, verificar que o barramento de controle está presente. Então esses barramentos de controle, pino 14 e 16, estão ligados em paralelo. Então eu tenho aqui o conector J4530 da minha câmera infravermelho e o J4200 da minha câmera frontal. Eles estão ligados em paralelo. Então, se eu tenho o pino 14 e 16, ambos acendem quando eu clico aqui. Obviamente, eu precisaria soldar um fio aqui, tanto no barramento serial data, quanto no barramento serial clock. Então, em vez de soldar os fiozinhos, vamos usar o iBridge. Então, o iBridge me permite conectar aqui o flex e estender a conexão para que eu consiga ter acesso fácil às medidas. Então, na nossa prova, o nosso iPhone X está com a iBridge conectado e com o Dot Projector conectado, com a câmera frontal conectado, com a câmera infravermelho conectado. Todos os periféricos devem estar conectados quando eu botar a minha placa. E eu vou chamar a função de câmera frontal ou de Dot Projector, nós vamos aí, ou de reconhecimento facial, onde a câmera infravermelha e o Dot Projector vão entrar em funcionamento, e eu vou aí observar a comunicação I2C2_ISP desses pinos, 14 e 16. Então eu vou usar o iBridge, no qual eu vou soldar aí os fios no iBridge e vou usar dois canais do meu DSO, canal 1 e canal 2. Vou configurar o meu DSO para trigger barramento I2C. E também vou decodificar na opção Math, o decodificação de barramentos I2C de protocolos. Então soldaremos aí canal 1, canal 2, sonda na opção vezes 1, 1 volt por divisão, sonda no canal 14, no pino 14, no pino 16, canal 1, canal 2, trigger I2C, botaremos a placa e chavearemos as funções e verificaremos aí as formas de ondas respectivas
do barramento I2C2 do nosso Face ID. Vamos lá à prática? Então, galera, estamos aí com a nossa aula prática, treinamento EAD DSO Telecélula, o DSO aplicado nos reparos do Face ID. Aqui temos o nosso DSO já configurado. Vou mostrar para vocês como chegar nesse setup. Aqui nós temos o serial clock e o serial data, e aqui a decodificação dos bits. Aqui eu tenho o nosso iPhone X, e aqui nós temos o nosso Face ID. E aqui a sonda 1 e sonda 2 ligada nos pinos 14 e 16. Notem que eu estou usando um Y-Bridge. O Y-Bridge é o cabo extensor que me permite fazer medidas aí com o periférico conectado. E eu soldei fios nesses pinos e o aparelho está energizado. E a gente vai aí clicar nas funções do aparelho em real time, igual vocês já viram, quando eu aciono as funções do aparelho, por exemplo, tal quando eu aciono a câmera frontal. Lembrando, o barramento I2C2, ele usa a câmera frontal, também ele é conectado na câmera frontal e na câmera infrared. Então, quando eu aciono aqui a minha câmera, tem que existir uma comunicação e o nosso DSO pega exatamente essa comunicação. E aqui a gente tem a comunicação I2C e aqui nós temos aí a decodificação dos protocolos. A gente pode mudar isso aí também para binário, para hexadecimal. Vamos então aprender a configurar o nosso DSO para pegarmos aí os barramentos I2C do nosso Face ID. Lembrando, barramento I2C2 e SP Face ID, Front Cam e Infrared Cam. Primeiro ponto, vamos lá na opção Trigger, do lado direito do seu DSO, clique no menu. Clicando em menu do Trigger, você vai exibir aqui do lado esquerdo o gatilho, você vai selecionar I2C. Eu seleciono aqui I2C. Selecionei o tipo de disparo para o protocolo I2C. Ótimo. Ativo o canal 1 e canal 2. Canal 1, 1 volt por divisão. Canal 2, 1 volt por divisão. E agora vamos lá ao decodificador de protocolo. Na opção Math, clique aqui em decodificador. Decodificador, selecione o decodificador I2C. Canal 1 clock, canal 2 dados, e aqui eu vou agora mudar a opção para endereço. Aqui está endereço hexa. Vamos colocar aqui em binário para ver que nós veremos os bits aí, os 0 e 1, respectivamente, da nossa forma de onda. Então clicamos lá. Vamos agora clicar na tela. Eu mudei a configuração de hexa para binário aqui nos barramentos de decodificação. Então, galera, vamos lá verificar os dados binários da comunicação. Vamos aí no menu horizontal, diminuir aqui o menu horizontal para verificarmos aí se teremos os bits aí na nossa comunicação. Aí, ó, 10000001. Aí nós temos a configuração aí nos bits de cada tipo de sinal digital do barramento. Lembrando, em cima clock, embaixo data. Vamos aí navegar no nosso sinal. Fechar a câmera. Ativar a câmera. Mudar horizontal. Nós temos aí a comunicação em dados binários, zeros e uns. Essa foi mais uma aula do treinamento EAD DSO, aplicado na análise de Face ID. Esse é o protocolo de comunicação I2C2 do Face ID e da câmera frontal. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aula.